Se você pretende viajar para o exterior, assista esse vídeo até o final, que nós vamos dar dicas para vocês super importantes, né, Lu? Dicas cruciais para que a sua viagem seja mais segura e sem perrengue. E são coisas comuns e que acontece a mesma coisa, São né? são coisas simples, né, que falta é só uma questão de observação. Então vamos lá. Para quem não nos conhece, eu sou Cláudio, escritor e publicitário, e junto comigo a minha esposa e companheira de aventuras, Eu sou Luciana, sou médica pediatra e nós 2 somos somos apaixonados por por viagem. viagem. Galera, é assim, ó. Vamos começar do básico. Básico. Passaporte. Uhum. Lu, meu passaporte está para vencer. Então, alguns países, gente, isso é muito importante, tem que ter uma validade mínima de 6 meses, o É, passaporte, senão você não entra. não entra, Não entra. realmente. Você é barrado aqui no Brasil. É. Não é nem lá no exterior, não, é aqui no Brasil. Porque na hora de fazer seu check-in, eles veem a validade. Se tiver uma validade menor do que o país que você está indo exige, você não embarca. É. E é simples. Veja com antecedência de pelo menos 2 meses o seu passaporte. Normalmente, aqui no Brasil, a gente consegue renovar o passaporte em 20 dias. Isso é um detalhe simples. Outro erro comum para quem vai principalmente para os Estados Unidos, que essa época do ano também é a coqueluche, né? É, não é só nos Estados Unidos, mas assim, é importante o visto, O visto. tá? Então, assim, alguns países exigem o visto de Visto. entrada. E É. esse visto pode ser online, às vezes. Lembra? Nós fomos para Punta Punta Cana. Cana e nós precisávamos de um visto que foi feito online, Online, bem sem tranquilo, custo nenhum. para poder entrar no país. Não teve Exatamente. custo, não teve nada, né? Alguns países exigem o visto O verdadeiro, aquele físico, visto né? com No no passaporte ali, como é o passaporte caso do visto americano, né? americano, né? Então, assim, isso é muito importante para sua entrada no país. Então, essas dicas, né, É. elas devem ser feitas, assim, devem ser vistas entrando no consulado que Eu você vou está contar um indo. negócio para você É. que eu fiquei sabendo agora nesse final de semana. Não vou falar o nome da pessoa, É. mas você sabia que ele foi barrado porque esqueceu que o visto dele estava vencendo? Sim, eu soube. Olha, E estragou toda a viagem. estragou toda a viagem. Aí não foram para outro lugar, né? E deixaram para fazer essa viagem agora, né? A gente pensa que não é uma coisa comum, mas é. Então, É, esses detalhes são muito importantes de você dar uma olhada na validade do seu passaporte, que tem que ter pelo menos 6 meses para alguns países, né? E se seu visto está em dia. em dia, exatamente. Ou, se você não tem o visto, tirar o visto online do país que precisa. Uhum, com certeza. Vamos lá. Outra dica comum: Hum, bagagem. bagagem. Excesso de bagagem, não sabe quantas bagagens pode levar, o que pode levar na bagagem de mão. Então, eu tenho uma dica que é o seguinte: entre no site da sua companhia Sim. aérea e pesquise, veja qual a passagem que você comprou, quantas bagagens você pode levar ou não, e os itens que podem ser levados dentro da bagagem de mão. Tem que entender que, assim, de um tempo para cá, né, com essa abertura, né, pós-pandemia, todo mundo viajando, principalmente para o exterior, as companhias aéreas, principalmente aquelas que estão fazendo voos low cost, voos mais baratos, assim, elas complicaram a vida do viajante, na minha opinião, Sim, tá. Por quê? Porque algumas companhias exigem determinados tipo de dimensão de mala, diferente da outra companhia. Se você vai fazer uma viagem local de avião, essa viagem pode te complicar também, dependendo da sua bagagem. Então, eu sugiro, né, que você entre nas companhias da qual você vai fazer uso durante sua viagem internacional, né, veja exatamente o número de bagagens, quais são as dimensões da bagagem, que é é. muito importante, para que você não tenha que pagar excesso de bagagem, que sai muito mais caro do que se você fizer isso Em previamente. falar em bagagem, fica uma dica aqui que eu vou deixar para vocês. Nós fizemos um vídeo só falando só Só sobre sobre bagagem, bagagem. medidas de bagagem e como você proteger sua bagagem, É, né? isso é Então, muito se você não assistiu, assiste que ali tem muita coisa legal. tem muitas dicas, né, tem uma Você coisa sabe bem outra interessante. coisa que complica muita gente? Hum. Seguro viagem.
esse é um assunto que a gente sempre fala, parece que a gente bate na tecla, mas é É, uma coisa importante, né? É assim, a gente nunca precisou usar o seguro viagem de forma assim efetiva numa graças a Deus. emergência, né? Tivemos conhecidos que precisaram, mas Sim, a gente nunca precisou. Mas a saúde fora do Brasil, ela é uma saúde cara. é, E ela é uma saúde privada, ela não é uma saúde pública, como a gente tem aqui sim. no Brasil, né? Ou se a gente precisar. Então, Mesmo os países que têm a saúde pública, no caso da Inglaterra e de Portugal, não aceitam que os estrangeiros utilizem a saúde pública, não, né? por exemplo, Dubai tem saúde pública Sim, tão boa ou melhor até do que a saúde privada, sim, né? Porém, só quem usa os locais, sim. né? Os habitantes locais dos Emirados. Nós não podemos usar saúde pública. A gente é obrigado a usar saúde privada. Por isso que o seguro-saúde ele é muito importante. Na Europa, por exemplo, você precisa ter um seguro de viagem Esse é um obrigatório, detalhe importante, obrigatório, marca aí. Ó, esse não é para não contar para ninguém, esse é para contar para todo mundo. Na Europa, é obrigatório você obrigatório. estar com o seguro Senão saúde, você não entra, senão você não entra, né? tá? Por quê? Porque a saúde é cara lá e eles têm que se precaver, com certeza, eles não estão Em falar em errados. saúde, tem países que você não entra se não tiver a vacina da febre amarela, né? Isso é outra dica e outro detalhe importante. A vacinação da febre amarela ela é obrigatória em países tropicais e subtropicais. Tá? Então, você precisa do certificado internacional da vacina da febre amarela, que é retirada através do Do Gov. gov.br, né? Você tira o seu certificado internacional e você tem que apresentar este certificado, não é lá no país que você vai fazer a imigração, Não, é na é hora, né? na hora do seu check-in. E se você não tiver esse certificado digital, Você você nem não embarca. embarca. É. Né? Então, é importante saber se a vacina é obrigatória, tá? E se a sua carteira de vacinação está em dia. Eu sempre dou uma dica. Existem as vacinações obrigatórias para entrada no país, tá? E existe um calendário de vacinação do viajante que, Sim, na minha opinião, ela é muito importante, porque dependendo da condição socioeconômica do país, da condição cultural do país, inclusive até da condição de vacinação do país que você está indo, porque às vezes a vacina que para nós é obrigatória não é obrigatória em outros países. O exatamente. calendário de vacinação ele é único de cada país. Em Né? falando nisso, aí puxa um outro assunto, né? Que é a Vamos gente hoje saber, tudo no. é, que é a gente saber o seguinte: antes de viajar, eu tenho por hábito, tanto eu como a Luciana, pesquisar um pouco das leis locais e da cultura local, Cara, isso é né? importantíssimo. Porque assim, galera, cada país tem a sua lei, tem o seu regimento. Nem Uhum. tudo é igual ao Brasil. Por exemplo, aqui você pode comprar uma cerveja e sair tomando pela rua. Em Dubai, se você fizer isso, você vai Não só em preso, Dubai, né? Em todos os né? países onde Se não me engano, em alguns estados dos Estados Unidos também acontece a mesma coisa, você tem que né? saber exatamente qual é a lei e a cultura local que você está Local. indo para não cometer gafe, né? Sim. E não ser prejudicado. Você sabia, por exemplo, essa eu Ah, não sabia, fiquei sabendo investigando a nosso próximo destino, que se o seu carro estiver sujo em Dubai, você paga 400 dirhams de multa? por isso que os carros são tudo bonito e limpinho. Exatamente, isto é verdade. Eu achei que era É, só fake, mas não é fake, não, isto é é real. real, né? Então, assim, se você alugar um carro em Dubai e o seu carro estiver sujo e a polícia parar e interpretar que aquilo é um agravo ao país, você é multado. Mas tem um detalhe, Hum, que lá, né? Nós estamos falando de lá, hum. tem um detalhe. Todo estacionamento, seja de shopping, seja de supermercado, tem o pessoal lavando o carro Tem que sim, custa aí 20, 25 dirhams, sim. e você pode deixar o seu carro limpinho e Evitar deixar os 400 evitar dias os de multa. 400 dias de multa, né? Mas é Então, verdade. por exemplo, nós falando de Dubai, não era esse o assunto, mas falando de Dubai, por exemplo, atravessar sem estar na faixa de pedestre, 400 dias. 400 dirhams, tá Né? certo? Você só pode atravessar na Na faixa de faixa. Então, pedestre. quer dizer, nós estamos dando como exemplo Dubai, mas isso
é para mostrar a importância de você saber tanto a cultura como as leis locais, porque variam de país para país. Tem país, por exemplo, que depois das 10 você não pode andar desacompanhado. Tem várias regrinhas A que dá para idade você. mínima, né? A maioridade varia em Tem uns alguns que é países. 18, outros é Isso. 21. Então, tudo isso é bom pesquisar um pouquinho. Quando você vai fazer uma viagem internacional, dá uma procurada, entre lá no YouTube, no Instagram. Tem sempre alguém dando uma informação. Quando não é nós, quando não somos nós mesmos dando a Sim, informação para tem vocês, várias tem várias pessoas. pessoas viajando e fazendo a mesma coisa, Sim, né? E que eu acho de suma importância, né? sim. Agora, alugar carro. Não é só alugar carro, na minha opinião, Hum, né? É conhecer o meio de transporte mais efetivo e eficaz para o país que você está indo, é verdade. tá? Porque, assim, alguns países, na nossa opinião, exige o aluguel de carro, né? Por Não é nem exemplo, a questão do país, mas é, da da cidade, né? cidade, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, Orlando, é um lugar que, na A minha Orlando opinião, você é tem que alugar obrigatório. carro, senão você Dubai vai gastar é uma outro fortuna. lugar obrigatório. Obrigatório. Estava estudando, estava vendo outras. Islândia é um outro lugar que o carro ele é É obrigatório, senão você não obrigatório, vai fazer senão você todos os não lugares. passeia, você não conhecer todos os É, lugares. Então, o que, que eu entendo? Né? Que você deve conhecer qual é o meio de transporte mais eficaz é. daquele país. Em compensação, se você vai para Paris, Metrô. a nossa opinião, vai de metrô, anda de metrô, o metrô funciona, é super legal, é limpo, é organizado, passa de hora em Em hora. Paris, por exemplo, quando a gente teve, nós não andamos nem de táxi. Não, Nós andamos de metrô o extremamente caro o táxi tempo em todo Paris. de metrô, Nós fizemos né? de metrô o tempo todo. Nem Nem de ônibus nós não precisamos, né? Era para a gente ter usado um ônibus uma vez lá, no fim acabou não acabou não precisando, precisando. né? Quando eu estive em Nova York, por exemplo, né, eu precisei, isso foi antes da gente se conhecer, né? A gente andou de metrô e táxi. Ó, É. só para nós, sem divulgação, beleza? Ah, Tem 22 anos que nós estamos juntos. Então, quando ela foi para Nova York, eu era criança. você era criança? Lógico, né? Ah, eu era Isso recém-nascida. daqui é um platinado lindo, olha, olha, olha que platinado bonito. Então, mas o importante é pesquisa sobre o, a utilização de veículo ou de transporte público, porque isso vai fazer economia para você também, né? Fora a praticidade. E outro detalhe importante que você tem que se atentar é assim: viajar é legal, é gostoso, aquela coisa toda, mas assim, você chegou no aeroporto e sair do aeroporto. Qual é a melhor forma de sair do aeroporto? É de táxi? É de carro alugado? É de transfer? É de metrô? É de ônibus? Né? Tudo isso é importante e Sim. varia, obviamente, do tipo de viagem que você pensa para fazer. Por exemplo, gente, vamos dizer que, né, nós demos tanto exemplo de Dubai, vamos dizer que você está indo para Punta Cana, que é um lugar que a gente gosta, ou para Cancún, que é outro lugar que a gente gosta muito, Uhum. tá certo? Você vai ficar dentro de um hotel all inclusive. Você vai alugar um carro para Para qual quê? finalidade? É Exatamente. mais fácil se você for comprar um passeio, se você quiser passear, o passeio já está o transfer incluso, Uhum. né? Sim. Então você evita um custo de aluguel de um carro que vai ficar parado, porque você não vai para um Red Rock Café e vai ficar alugando carro para sair do Red Rock, Não, não faz sentido, né? né? Então, esse planejamento sobre o transporte local, ele tem que ser visto antes, para que você não passe perrengue na hora que você chega lá, Com certeza. né? Se você vai precisar, por exemplo, comprar um cartão do metrô, ou se você vai comprar unitário, porque às vezes comprando o cartão ele sai mais barato do que comprar o unitário, né? Sim, Então são detalhes que vale a pena pesquisar com quem está lá e está usando. Isso é é. muito legal. E ficar atento, tá? Não é porque, por exemplo, de Miami a Orlando, você não tem radares na estrada como nós temos no Brasil. Ah, e eu posso correr à vontade? Cuidado, porque não tem radar, mas tem guardas rodoviários. Sim. E eles ficam atentos. Então, respeite as leis, entendam as leis. É fácil dirigir no exterior, como fizeram uma pergunta para mim? Super Uhum, fácil. Olha, tranquilo. já dirigi em tudo quanto foi lugar que eu fui, nunca tive problema nenhum, mas eu me atento às leis. E um detalhe, saiba um pouquinho do inglês, porque todas as placas normalmente estão em inglês.
Um outro detalhe que eu quero deixar com esse negócio de aluguel de carro, alguns países te dão um aplicativo que é melhor do que o Waze, ou o Google Maps, ou o Maps, Uhum. e às vezes esses aplicativos não precisam de internet para você se locomover, Exatamente, é por né? GPS, né? É por GPS. Em falar em internet, como é que a gente vai viajar agora no final de ano? Com internet, ué. Como? Ué, existem várias formas de você ter conexão com o mundo quando você está lá no exterior, É tá verdade. certo? E Então, isso é outro erro comum, por isso que eu estou brincando. Porque as é, pessoas esquecem ou de comprar o seu eSIM ou de habilitar o seu telefone para fazer uso da internet lá fora, né? nós vamos usar o nosso pacote de internet no Isso. exterior, que já Agora está eu vinculado. vou deixar aqui um adendo. Ah, É a primeira vez que a gente vai usar. Nós fechamos com uma operadora que eu não vou falar qual é agora, vou aham, falar só na volta, aham, um plano de internet mundial, mundial. certo? E nós Nós vamos usar utilizamos pela ela, primeira vez. nós utilizamos ele na Argentina, funcionou, foi Foi ok. ok. Punta Cana nós também usamos e também foi Foi ok. ok. Agora nós estamos indo para os Emirados Árabes. Não Lá. era para falar para vocês. Meu É, Deus. tem uma coisa que o Claudio tem, é a língua solta, gente. É. Pelo amor de Então Deus. nós vamos viajar no final do ano, Aham, né? melhorou. Isso, melhorou agora? Melhorou. E aí a gente vai falar para vocês se lá onde a gente está indo viajar funcionou a internet, Sim, beleza? sim, Mas não conta para ninguém, é só para nós aqui. E agora, eu vou esperar vocês seguirem também, né? Já que eu falei, agora sim. eu quero que todo mundo acesse o Instagram, @Aventuras ao Vento, e siga o nosso dia a dia dessa viagem Vai ser maravilhosa bem que vai diferente. durar 22 dias. Ou seja, não é uma cidade, São mas serão vários. várias cidades e 3 países. E mais um cruzeiro maravilhoso, e eu não vou falar mais nada. Pronto, É, ó, tá vendo? Minha canela fica roxa, porque ela chuta eu. Eu não posso falar. Mas sei. tudo bem, vamos lá. Então, tem o problema do eSIM. Você sabe uma outra coisa que muita gente esquece de habilitar? Aham, você está falando de habilitar, eu já até sei o que é. O cartão Cartão de de crédito. crédito. Gente, quanta gente, e nós já aconteceu com nós também, né? A gente acaba na empolgação, tá indo viajar, tal. Só que você tem que entrar no site do seu banco ou no Uhum. app e habilitar o seu cartão para uso internacional, porque senão vai chegar lá fora, E não vai funcionar. não vai funcionar, você entra em desespero porque você fala, meu Deus, eu tenho dinheiro no cartão e não posso usar. Não, é porque você não habilitou. Então, é um erro bobo. Ah, isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas Mas é pode esquecer. incrível o quanto de gente esquece. E nós mesmos já esquecemos, não é uma vez. E você sabe uma coisa que todo mundo esquece, Ah, né? Já que a gente está falando de internet, falando de cartão de banco, falando dessas coisas ligadas à conexão, hum, é que talvez você não consiga fazer o download dos documentos ali na hora para mostrar, porque você ainda não está conectado, é tá? verdade. Então, ter os documentos importantes impressos com você pode quebrar vários galhos, né, Cláudio? É, É, né, Cláudio? eu, por Mas exemplo, ela está falando, porque eu, por exemplo, cheguei, aluguei um carro e não, pera lá. Antes eu tenho que contar essa história. Não, pera. É assim. Cláudio é uma pessoa chata quando se fala de viagem internacional, mas ele clica, ele fica assim, já imprimiu, já fez, sabe não sei o quê. Ele vai com a pastinha dele, é uma pastinha. Eu juro que eu vou mostrar essa pastinha para vocês é, durante a nossa ida, né, na próxima viagem. É uma pasta que tem tudo, tem documento pessoal, tem passaporte, tem não sei o quê, tem tudo tem impresso ali seguro, para tem tem tudo, né? voucher de hotel, E, aluguel de e, carro, e, tudo que vocês possam imaginar. e a última vez que a gente foi para Dubai, não sei por que cargas d'água, não entendi o motivo X Nem eu. qualquer. Cláudia esqueceu de imprimir alguns documentos importantes, incluindo o voucher do Do carro, carro. do aluguel do carro.
Estávamos lá em Dubai, lá na No locadora, no estacionamento do... estacionamento, onde não pegava a internet do aeroporto, porque era um pouquinho mais distante. O eSIM do Cláudio não estava conectado ainda. Conclusão, não tinha como baixar o documento e o moço lá, coitadinho, falando um inglês bem difícil, bem prejudicado. não conseguia localizar o voucher do Cláudio. E nós tivemos que perder um tempão, entrando até o aeroporto, fazendo toda a conexão e voltando, simplesmente porque o papel não estava Não estava impresso. ali. É, você evita bastante perrengue. Sim. Realmente ela está falando e eu sou chato para isso, porque e assim, eu prefiro, eu confio muito mais naquilo que está documentado comigo. Porque o celular pode falhar, A bateria pode a acabar. bateria pode acabar, a internet pode não estar funcionando. Uhum. Enfim, eu não gosto de correr risco, eu não gosto de perrengue. E gozado que não gostando de perrengue, eu passo perrengue que eu vou falar um negócio para você. Né? Toda vez a gente passa por uma nova, né? Sempre uma diferente. É. Mas eu sou criterioso com essa documentação e eu faço questão de mostrar minha pasta. Ali eu tenho desde a cópia do passaporte, porque você pode perder o passaporte. Pode, você tem que comprovar que você é você, Né? Então eu tenho ali a documentação necessária. Eu tenho todos os vouchers, eu tenho o seguro de saúde que eu estou indo impresso com todas as páginas. Uhum. Normalmente são cerca de 30 páginas, eu imprimo tudo, que ali deve ter um detalhe, tem alguma coisa que pode me ajudar. Sim. Né? Então faça a mesma coisa, faz uma pastinha, sabe aquelas pastinhas com plástico? Pô, põe na sua mochila, é tranquilo, entendeu? Não é 300 gramas que vai atrapalhar sua viagem de bagagem de mão, né? Você está falando de seguro viagem, apesar de não ser o foco, porque eu vou falar uma coisa que é nacional, né? Quando você vai fazer uma viagem de navio, um cruzeiro no Brasil, o navio viaja em águas internacionais. Então, é assim, o seu convênio médico brasileiro, não serve. Ele não vale dentro do navio. Você tem tá? que ter um seguro. Eu sugiro, sempre que você for viajar de cruzeiro, mesmo em águas brasileiras, mas durante a navegação... Ah, mas eu não estou indo para a Argentina, eu tô indo para Salvador. Gente, as águas são internacionais. E aí, você saiu do porto, andou 10 minutinhos de navio, você está fora das águas nacionais. Por isso, você tem o cassino dentro do navio aberto. Que pode funcionar. Pode funcionar. As lojas, que são o duty free deles. Ali tudo pode funcionar porque você está em águas internacionais. Exatamente. Então, o seu seguro nacional também não tem valor. Não tem valor. E detalhe, é caro pra caramba. A saúde a bordo é carésimo. É carésima. E às vezes você está em dia de navegação, né? Mais do que 24 horas navegando, e não dá tempo de fazer o atendimento e você quer ver um erro comum, já que nós estamos falando de saúde? A pessoa leva meia dúzia de remedinho que ela vai usar, porque eu faço uso contínuo de uma medicação, por exemplo, para diabetes. Eu levo lá, depois eu compro. Dá um problema no navio? Não tem como sair. Não tem como sair. Então, a medicação de uso contínuo você tem que levar, seja para uma viagem nacional ou internacional. E sempre alguma coisinha, né? Já que você falou de navio, por exemplo, leva um remedinho de enjoo. Eu não tive esse problema, mas tem gente que enjoa, né? Tem. O enjoo é muito comum. Dizem, né? Eu não tenho nem em águas nacionais aqui, nem na costa brasileira, nem no exterior. A gente já fez as duas coisas. As duas coisas, assim, aliás, nós fizemos as duas coisas em 3 mares, né? E a costa brasileira, ela é mais calma. Ela é mais calma, mas mesmo assim pode enjoar. Pode enjoar. Às vezes você pega uma chuva, um negócio assim, balança um pouquinho, mas hoje nem balança, né? São tão bons aqueles estabilizadores, você nem percebe. Você nem sabe que você está dentro do navio. Outro dia me perguntaram, você falou do navio, agora eu vou falar. Outro dia um cara me perguntou assim, eu tenho medo de mar. Não olha pela janelinha que você não sabe onde você está. Exatamente. Né? Mas vamos lá, vamos voltar para as nossas dicas, né? Porque eu gosto assim, às vezes eu fujo um pouco do script. Pode total. Porque eu me empolgo, eu gosto de falar com vocês e trazer informação para vocês. Lu,
estava aqui pensando uma coisa. Você sabe que quando eu penso, né, É um problema. é um problema. Mas você sabe um erro? Ou não, não, porque assim, a gente não combina as coisas, galera. Assim, eu e a Luciana tenta fazer roteiro, mas eu eu tenho esse problema, essa dificuldade, né, em seguir roteiro. Script eu até sigo. Script quer dizer assim, os pontos principais, tá? Eu até sigo, de vez em quando eu dou uma escapada, mas eu sigo. Mas sabe uma coisa que é um erro comum? As pessoas vão viajar e deixam para comprar os passeios de última hora, fazer reservas de hotel de última hora. Ela lembra, às vezes, ela lembra de comprar passagem aérea com antecedência, né? Então, assim, ó, eu vou falar uma parte, você vai falar outra, tá certo? Passagem aérea, quer economizar? Voo internacional, no mínimo, 120 dias. Menos de 120 dias, você já acabou com as promoções, você já está começando a pegar o voo que já está mais cheio, a companhia já não está mais precisando fazer preço, e aí você paga mais caro. É raro você conseguir preços bons em cima da hora em viagens internacionais. E o mesmo acontece com os hotéis. Sim. Tá? Então, viagens internacionais. Viagens nacionais, você pode comprar com 90 dias de antecedência, às vezes aí com 70, 60, 70 dias, você consegue ainda promoções. Mas fica atento a isso. Agora a Lu vai explicar para vocês o porquê reservar com antecedência e comprar com antecedência os passeios. É porque alguns passeios são tão concorridos, porque o número de pessoas é limitado, tá? Que você pode, infelizmente, não encontrar o seu passeio naquele período que você está viajando. Tá? Então, assim, alguns passeios têm a ver não só com a quantidade de pessoas que tem no local, como época do ano. Sim. Tá? Então, por exemplo, Coliseu, tour guiado. Tour guiado no Coliseu, número exatamente. Relativamente pequeno. Vaticano, tour guiado, é outro número pequeno. Ah, o passeio das focas, para ver as focas e os leões marinhos em Ushuaia. Você está falando dos pinguins. Dos pinguins. É porque é tudo mais ou menos parecido. Dos pinguins. É assim, a foca, né, que é aquele passeio mais tradicional, assim, você até consegue, né, ali comprar na hora. Você deve estar se confundindo com o trem do fim do mundo. O trem do fim do mundo. Exatamente. E o passeio, por exemplo, que você desce na Ilha dos Pinguins. Isso, então assim, o passeio do trem do fim do mundo também é limitado. Então você tem que comprar com antecedência, senão você pode ir até o trem do fim do mundo e não conseguir embarcar. Eu vou dar uma dica para vocês, mas não conta para ninguém. A gente tem uma parceria com a Ciatrip. Então, se você quiser ir para Ushuaia, se você quiser ir para Patagônia, se você quiser ir para o Egito, Machu Picchu, Mendonça, usa o nosso cupom de desconto, Aventuras5. Então, o arroba deles é ciatrip.go. Eu vou deixar aqui para vocês. Mas, ó, não conta para ninguém, porque senão todo mundo quer comprar com a Ciatrip, aí não sobra vaga no avião para mim, hein? Ô, Jesus amado! Então, assim, alguns passeios, eles se esgotam muito rapidamente. Né? Machu Picchu, por exemplo, você sabe quanto tempo você tem que comprar seu passeio? Não tenho nem ideia. 4 meses. Porque tem o trem, né? Vai, 4 tá vendo? meses. Senão você não vai. Perigas de você chegar em Machu Picchu e não ir a Machu Picchu. Nossa, você lembra que aconteceu isso com a gente no Museu do Futuro, em Dubai? Foi. Nós achamos que a gente indo para Dubai ia lá e ia comprar. Era só comprar a entrada e entrar. Nós não fomos. Não tinha nem dia nem horário. Durante todo o período que nós ficamos lá, nós não pudemos ir. Nós tivemos que ir numa outra época. Burj Khalifa, né, em Dubai. Museu do Louvre, na França. Também, às vezes, acaba. Torre Eiffel, na França. Então, tem muita coisa legal que a gente quer fazer, que a gente se programa, mas se programa para comprar com antecedência. E esses passeios que são muito concorridos, que são passeios icônicos que você tem que ir, né? Com certeza tem que comprar. Posso dar uma dica?
Ó, a gente compra com a Get Your Guide. Aham. Compra com antecedência, ó, fica tudo bonito. É. Mas, ó, daquele jeito, só entre nós. E tem detalhe, você está falando, deixa entre nós, mas assim, é importante que todo mundo Não, saiba. o deixa todo entre mundo nós é saiba uma porque brincadeira que eu sei, faço. Mas assim, que todo mundo saiba é que a Get Your Guide, por exemplo, tem passeios exclusivos. Exclusivos. Né? Com entradas antecipadas ou entradas exclusivas que, se você for comprar no check-in, não tem. Você pode fazer o seu cadastro na Get Your Guide no nosso link. Tá? Eu vou deixar o link do cadastro, você faz o cadastro por ali. Às vezes você encontra descontos a partir da gente, não há necessidade de mensurar o nosso cupom de desconto. Sim. Você só faz o seu cadastro pelo nosso link que você vai ter o desconto automaticamente. Assim como a Hype. Se você quer um maiô da... falei da Hype, apareceu. Coincidência. Se você quer uma roupa da Hype, um maiô, um biquíni, você não precisa usar o nosso cupom de desconto. Você acessa o link direto do nosso... Já cai numa página onde vocês têm desconto. Tá? Outro detalhe falando de passeio é assim, existem algumas épocas do ano que alguns passeios não existem. Então, escolher a época do o ano, local que você vai, baseado no passeio, implica em escolher também a época do ano. Por exemplo, em Ushuaia, nós não fomos até a Pinguineira, como a gente estava falando. Não, porque nós estávamos no inverno. Não porque estava esgotado. Não, porque não tinha o passeio. É porque no inverno o pinguim sai dali, ele vem para o Brasil. Exatamente. Né? O pinguim não estava lá, então a gente nem que quisesse fazer, não ia fazer. Não ia conseguir. Então, detalhe Dubai, importante. Por exemplo, se você for no verão, alguns locais estão fechados. Estão fechados. Por causa do extremo calor. Então, locais abertos, como Miracle Garden, como Global Village, ele fecha, né, durante o verão. Então, isso é importante você saber para não se frustrar em Sempre não conhecer. pesquisa, porque as estações do ano, todo mundo sabe, mas eu vou falar aqui de bobo, né? Todo mundo sabe que as estações do ano não são iguais às nossas. Dependendo do lugar que você está, as estações do ano são diferentes. São inversas. Né? São inversas. Então, atenção a isso, porque é baseado na estação do ano que você vai conseguir fazer o seu passeio. Exatamente. Tá? Falta alguma coisa para a gente encerrar? O mais importante. O mais importante. Mais importante. Deixou o like? Deixou o like. É de graça. É de graça. Curtiu? Não custa nada. Não custa nada. Compartilha com aquela pessoa que está indo viajar e se você já sabe tudo que nós falamos, aproveita para tirar um sarro. Compartilha com a pessoa e fala, veja se você não está esquecendo, né? Faz uma brincadeira com o seu amigo que ele vai ficar contente com você. Mas acho que para finalizar, é nunca subestimar o orçamento. Meu Deus! Lembre-se disso, galera. Gente, essa é uma dica crucial. Né? Imprevistos acontecem em qualquer viagem. Tá? Às vezes, imprevistos que a gente nem imagina, como, por exemplo, o estacionamento, o aluguel de alguma coisa, né? Perdeu algo, né? Tem que comprar alguma coisa que está precisando. Uma coisa comum, a pessoa fala assim, vou viajar, comprei o pacote de viagem, beleza, isso eu consigo pagar. Gente, tem almoço, tem janta, tem aluguel de carro, tem passeio, tem transporte, tem... Então, e dependendo da época do ano, tudo pode duplicar ou triplicar de valor. Né? Quando você viaja em alta temporada pro local, porque às vezes é uma baixa temporada para nós, mas é uma alta temporada do local. Tá? Às vezes a alta temporada do local pode fazer com que os valores ficam extremamente caros. Né? Coisas que às vezes você olha na internet, você fala assim, mas lá falou que custava 3 euros, eu cheguei lá e custava 6, 7, 10 euros. Por quê? Porque a época que a pessoa foi era diferente da época que você está indo. Então é muito importante saber se o local que você está indo é alta ou baixa temporada, tá? E ter sempre uma reserva financeira, tá? Para imprevistos que podem acontecer. Nunca subestime a sua viagem. Galera, esperamos vocês no próximo vídeo. Se Deus quiser, de despedida para ir para aquele lugar que eu não posso falar que é Dubai. Tchau, galera. Tchau, gente.
Muito longo ficou? Eu acho que vai ter um monte de corte